E nesse momento, essa nossa reflexão terá como tema um coração que responde. Se é necessário ouvir a voz de Deus que nos fala, também é necessário responder, porque Deus em seu amor nos deixa muito livres para dizermos sim aos seus apelos ou até mesmo não. O sim dele permanece, mesmo que o nosso sim se corrompa com o não. Por isso, mais uma vez, num ato de entrega que nós já fizemos de modo tão bonito na nossa adoração, nós queremos cantar a Deus, ofertando a nossa vida, elevando o nosso coração, as nossas mãos, e pedindo que a ternura dele, que é a sua graça, venha amparar o nosso sim, a nossa resposta. Cantemos assim: a ti, meu Deus, eu levo meu coração, eu levo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Levante seus braços, cante. A tua ternura, Senhor, vem abraçar. E a tua bondade infinita, e a tua bondade infinita de perdoar. Você é o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor. Ao pobre e ao sofredor, você vem esperar. Em ti, Senhor, em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. Bendito a tua ternura. A tua ternura, Senhor, vem abraçar. A tua bondade infinita, a tua bondade infinita me perdoar. Por ser o teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem comigo. A tua ternura, Senhor, vem abraçar. A tua bondade infinita me perdoar. Por ser o teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de tuas mãos. O nosso reunião-nos em oração, com a oração própria da página 397, nós queremos fazer nossas as palavras de Santa Gertrudes de Elfta, esta santa que amou profundamente o coração de Cristo. Página 397. O nosso coração, também o nosso olhar voltados para a imagem do coração de Cristo, nós queremos, na fé, desde já dar uma resposta a Ele. Que o nosso coração deve ser um coração que responde e que não ignora a voz de Deus. Rezemos juntos. Senhor Jesus, desejo seguir o vosso caminho de amor, graças ao qual poderei renovar a minha vida. Colocar a minha vida aos cuidados do vosso Santo Espírito,
para que em todo tempo eu seja fiel. Tornai a minha conduta semelhante à vossa, consolai-me no vosso amor e na vossa paz. Invadi os meus passos com a luz da vossa caridade, para que sejam guiados, dirigidos e instruídos somente por vós. Apoiei o meu espírito no vosso profundamente, para que seja mergulhado inteiramente em vós. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Venerável Padre Leon, vamos só, vamos nos sentando e cantando assim. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. E puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Então responda a Jesus, canta bem comigo. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos novamente tomar a Bíblia. Pode continuar que eu acho legal, viu? Se você não cansar. Muito bem, vamos tomar a Bíblia no Evangelho de São João, o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de São João, capítulo 9. Vamos fazer uma retrospectiva então. Na nossa primeira reflexão, nós meditávamos que Deus, Ele fala, e nós precisamos ter um coração que ouve. Mas aquele coração que ouve o chamado de Deus, como Samuel ouviu, não necessariamente é um coração que dá uma resposta. Pode ouvir e ignorar, pode ouvir e dar uma resposta negativa. Muito embora o ideal seja que ouça e dê uma resposta positiva e generosa. Na Bíblia, muita gente, o padre não consegue ficar sentado, né? Na Bíblia, muita gente procurou dar respostas a Deus. Alguns deram respostas mais generosas, outros menos generosas. E nós queremos visitar agora uma página importante do Evangelho de João. Não se trata de um relato de vocação. João tem muitos relatos de vocação no início do Evangelho. Logo no capítulo 1, depois daquele grande prólogo bonito, em que é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo feito carne, Jesus começa a chamar. E ali tem muitos relatos de vocação. O que nós vamos ler agora não é propriamente um relato de vocação. Trata-se de um dos sinais que Jesus realiza, porque o Evangelho de João não chama os milagres de Jesus de milagre. O evangelista João chama os milagres de Jesus de sinais, e ele coloca ao longo do Evangelho só 7, mas 7 é o número da perfeição. Então ele diz assim: ele realizou muitos outros, mas esses 7 bastam para nós entendermos quem é Jesus e o que ele veio fazer entre nós. Esse relato de cura que nós vamos escutar, ele é um relato histórico. Jesus de fato curou um homem cego. Porém, o modo como João escreve esse relato para nós
ele o escreve muitas décadas depois de Jesus ter morrido e ressuscitado e subido aos céus, mais ou menos uns 60 anos depois. E ao escrever, ele toma um fato histórico e transforma numa catequese batismal. E é importante que a gente entenda esse movimento literário que João coloca, descrevendo um fato histórico através de uma catequese com tonalidade batismal. Por quê? Nós vamos perceber que o método como João descreve essa cura serve para todos os batizados darem-se conta da resposta que já deram a Deus, mas resposta essa que precisa ser aprofundada, precisa ser lapidada, precisa ser a cada dia renovada. Na folha que eu entreguei para vocês irem ao deserto, tinha lá uma passagem de Romanos capítulo 11, versículo 29, ou melhor, não era tinha isso sim, mas na verdade eu quero dizer de 2 Pedro 1, de 10 a 11. Cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição, procedendo assim jamais tropeçareis. Desta maneira vos será largamente proporcionado acesso ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Pedro nessa passagem diz que a gente precisa aprofundar e confirmar a nossa vocação. Confirmar no sentido de dar novas motivações para o mesmo sim. Vocês não pensem que o sim que me fez sair de casa sob lágrimas no dia 17 de fevereiro de 2006 se perpetuou. Vocês não pensem que esse sim se perpetuou com a mesma motivação que eu tinha naquele dia. Aquela motivação que eu tinha naquele dia era o que o meu coração podia dar para Deus naquela ocasião. Mas se eu tivesse que seguir em frente com a mesma motivação, eu já teria desistido, porque a ideia que eu tinha da vida religiosa e da vida do padre era uma ideia muito estreita. Eu precisei conhecer os padres mais de perto dentro do seminário, eu precisei conhecer religiosos mais de perto, para ir alargando o meu horizonte e notar que o padre não é aquele que veste apenas roupas bonitas no altar, não é aquele que visivelmente ministra a misericórdia de Deus numa confissão, mas era necessário entender a solidão do padre, era necessário entender a força que o religioso tem que fazer para viver reconciliado, antes de querer ser para o mundo profeta do amor, ministro da reconciliação, mas a força que o religioso tem que ter para viver reconciliado dentro da sua comunidade religiosa. Ou seja, os desafios vão fazendo com que o nosso sim, uma vez dito lá atrás, precise ser renovado. Renovado, renovado, renovado. É por isso que João, como eu dizia, descreve a cura deste cego como uma resposta crescente em 3 etapas. E é isso que nós vamos querer entender agora. Praticamente, o que o padre quer fazer com vocês é uma leitura orante desse capítulo 9 do Evangelho de João. Por isso, nós vamos lendo e comentando, porque não é possível lê-lo inteiro para depois começar a comentar. Não, a gente vai fazendo uma leitura deixando-nos visitar por Deus. Quem escreveu essas páginas foi um homem inspirado pelo Espírito. O Espírito nos ajuda a lê-las. E é o Espírito quem vai fazendo com que o nosso coração colha bons frutos a partir dessas páginas. A resposta nunca pode se dar por concluída. Se dissemos sim a um chamado de Deus lá atrás, se encontramos com o chamado de Deus para ser cristão, para ser leitoniano, esse chamado precisa ser confirmado, amadurecido. Vamos ler esse relato de cura, esse relato de resposta batismal cada vez mais amadurecido. João capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um homem que era cego desde o nascimento. Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus respondeu:
Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Vamos dar uma paradinha aqui. Em primeiro lugar, Jesus está diante de um cego. Se nós usarmos a poesia para falar da tristeza do cego, a gente vai dizer que ele é uma pessoa que não vislumbra a luz. É alguém sem luz, alguém que está envolto pelas trevas. Digam-me, você se recorda do sacramento do batismo? Todos os símbolos que a gente usa. Vamos lembrar aqui. Lembrem que João está escrevendo, relatando essa cura num tom de catequese batismal. Que elementos a gente usa no batismo? A água, o óleo, o sal e a veste e a vela. Muito bem. No início da igreja, não poucas comunidades dos cristãos chamavam o batismo de banho de iluminação. Isso está muito presente, essa certeza está muito presente no autor desse texto. O cego era alguém que vivia nas trevas, na escuridão. Ele não tinha luz. E aí os discípulos perguntam para ele, porque os discípulos estão imbuídos de uma mentalidade judaica: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele mesmo ou foram os pais dele? Para ele estar assim nessa desgraça. Porque toda doença, toda enfermidade era tida em Israel como um castigo por causa dos pecados. E Jesus rompe com este preconceito, com essa mentalidade estreita, com essa teologia um pouco de retribuição negativa. Eu peco, Deus me castiga, e esse castigo vem sob as diversas formas, inclusive de enfermidade. Jesus não disse isso. Jesus não explica satisfatoriamente de onde vem a doença. Ele só diz que não foi ele que pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Jesus sai pela tangente e diz assim: as razões pelas quais as pessoas sofrem enfermidades não competem a vós saber, mas não podemos entender que elas sejam simples castigos de Deus por causa de pecado da gente ou dos nossos antepassados. Isso não. Isso o cristão não deve entender. Versículo 4. Nós temos que realizar, enquanto é dia, as obras daquele que me enviou. Quando vier a noite, ninguém poderá trabalhar. E enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Banho da iluminação. O meu e o teu batismo. O dia em que fomos iluminados. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e passou o barro nos olhos do cego. E disse: vá lavar-se na piscina de Siloé, palavra que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Meus irmãos, Jesus poderia ter curado aquele cego com um simples ato da sua vontade, sim ou não? Sim. Agora, por que é que Jesus faz barro e coloca no olho do cego? Algo que parece estranho, um gesto que parece até mal educado para a nossa cultura. Cuspir no chão, fazer barro e esfregar nos olhos do cego. O barro recorda que cena do Antigo Testamento? A criação do homem. Jesus, ao curar, ao fazer a sua graça entrar na vida daquele homem, com perdão da palavra, desgraçado, sem luz, ele não somente está prestando um favorzinho à toa para aquele homem, mas ele está querendo dizer que ele o recria a partir do momento que ele entra na vida daquele homem. Se a criação se deu a partir do barro que Deus modelou e sobre o qual soprou, a recriação se dá pela fé em Jesus Cristo. Fé esta que as primeiras comunidades e as comunidades de todos os tempos, na verdade, celebraram um sacramento chamado batismo, que eu e você recebemos
e que através do qual fomos recriados, muito embora do ponto de vista físico pareça ter continuado a mesma coisa, mas uma realidade absolutamente nova foi inaugurada naquele dia. Quem de vocês se recorda da data do próprio batismo? É importante retomar, é importante festejar, é importante celebrar. Eu me recordo que depois de ter sido ordenado, agora no início do ano, eu fui me lembrando de datas importantes assim. Celebrei meu aniversário de batismo, celebrei meu aniversário de ordenação diaconal, porque não é porque eu sou padre que eu deixei de ser diácono. É importante que a gente se recorde dessas datas, esses tempos da graça de Deus. No noviciado, o Padre Nelber se lembra disso, o Frater Felipe também deve se recordar. A gente é levado a pensar que dia de que santo é o dia do nosso batismo, ou que santo se comemora nas redondezas da data do nosso batismo, datas importantes da nossa vida, porque a gente tem que perceber a providência de Deus agindo ali. Padre Deon gostava de unir o dia do seu batismo às primeiras vésperas da solenidade da Anunciação. Et venia, et antila. Que bonito. Padre Deon sabia ler a providência de Deus no tempo. Nós precisamos também pesquisar o tempo da nossa vida. O batismo nos recria. Jesus coloca barro no olho daquele homem para iluminá-lo. E mais, ele diz assim: vai lavar-se na piscina chamada Siloé. Aí fica nítido que o negócio é batismal mesmo. Vai lá se lavar na água, numa piscina chamada Siloé, que em hebraico significa enviado. Quem é o enviado de Deus para nós? Responda com convicção: quem é o enviado de Deus para nós? Por excelência é Jesus. Então quem é batizado é mergulhado em quem? Em Jesus. Quem é a piscina enviado? É Ele. É Ele, é isso que João está querendo dizer. Existia de fato, geograficamente em Jerusalém, uma piscina assim, com este nome. Porém, agora nós podemos entender que não é preciso ir lá em Jerusalém para mergulhar nessa piscina. É preciso entender que no dia em que um ministro de Deus sobre nossa cabeça derramou água, dizendo: Vicente, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tu já estavas mergulhado no enviado que é Cristo Jesus, e já estavas recriado, e foste iluminado. Alguém carregou uma vela naquele dia em teu nome, já que tu não podias carregar. Foste recriado, foste iluminado, foste lavado. Batismo. Que coisa linda. Vamos continuar a ler. Só que tem um problema, gente. O Eclesiástico capítulo 2 diz assim, que quem quiser servir a Deus tem que preparar a sua alma para a provação. O rapazinho tinha acabado de receber uma grande graça. A graça de ser recriado, de ser iluminado, a graça de ser lavado. E começam a acontecer provações para ele. Olha aqui, versículo 8. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é ele que ficava sentado mendigando? Uns diziam: é ele mesmo. Outros, porém, diziam: não é ele, é alguém parecido com ele. No entanto, ele dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntava: como se abriram os seus olhos? E ele respondeu. O que está escrito aí na sua Bíblia, lá no versículo 11? Diz para mim aí, o que está escrito? É aquele Deus chamado Jesus? Não. O que está escrito mesmo? Aquele homem chamado Jesus. Esse detalhe é importante. Como é que se abriram os seus olhos? Os vizinhos perguntaram. Um homem lá chamado Jesus, ele passou barro nos meus olhos, mandou eu me lavar. Eu me lavei e estou vendo.
uma resposta de quem não sabe muito bem o que aconteceu, nem sabe quem foi o autor dessa graça, mas está feliz. Ele está enxergando. Ele já é nova criatura, mesmo sem saber de fato o que aconteceu. Ok, vamos continuar lendo. Até agora a convicção que ele tem é de que um homem chamado Jesus fez barro. Perguntaram-lhe, versículo 12, onde ele está? E o homem, que era cego, que agora não é mais, disse, não sei. Percebam que a ideia deste cego a respeito do que lhe aconteceu é muito certeira ou muito dispersa? Muito dispersa. É uma ideia ainda não bem formada. Um homem, ouvi dizer que o nome dele é Jesus, fez isso aqui por mim. Onde que ele está? Sei lá. Não sei. A convicção não está formada, porém a graça de Deus já o visitou. Ok. Versículo 13. Então levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus também lhe perguntaram como é que tinha começado a enxergar. E ele disse, colocou barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando. Então alguns fariseus diziam, esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Incrível, né, gente? O rapaz era cego, foi curado de uma cegueira de nascença. Toda pessoa honesta e inteligente conseguia ver que aquilo ali era impossível e que aquele rapaz tinha sido alvo de algo muito especial. Mas ao questionarem o rapazinho, eles ficam extremamente bravos e não conseguem perceber. Atenção para o trocadilho. Os fariseus não conseguem enxergar o sinal de Deus ali. Percebam a ironia fina com a qual João escreve seu evangelho. Aqueles que eram entendidos da lei de Deus fixam-se num detalhezinho da lei. No sábado não se pode trabalhar, porque é o dia que Deus descansou. Portanto, não se pode curar. Mas Deus não é bom? Ele é bom todos os dias, menos no sábado, é isso mesmo? Percebam que absurda era a mentalidade com a qual estes homens estavam trabalhando e questionando o rapaz que havia sido cego. Tá bom. Esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles, divisão entre os fariseus. Disseram novamente a quem até então fora cego, o que diz você desse homem que abriu os seus olhos? O que diz você desse homem que abriu os seus olhos? Versículo 17. Qual que é a resposta que está aí na tua Bíblia? É um profeta. Agora há pouco, quando perguntaram para ele, é um homem, não sei onde está, foi ele que fez isso por mim. Mas agora o calo apertou, as dificuldades cresceram, as provações vieram, ele começou a ser questionado. Inclusive nas entrelinhas estavam dizendo que o que ele tinha recebido não era uma graça, mas era uma desgraça, porque afinal de contas aquele homem que fez isso não pode ter vindo de Deus, porque Deus não trabalha no sábado. Uma confusão foi posta e armada ao redor da fé deste cego, que era uma fé ainda em broto, e no entanto essa fé não esmorece, ela cresce.
Jesus era só um homem. E agora, no meio da confusão, o que é que você diz a respeito dele? É um profeta. Perceba que dentre todos os homens, agora, Jesus, na cabeça do cego, ocupa uma classificação um pouquinho melhor. De fato, Jesus é profeta, ninguém nega isso. Profeta é aquele que profere a palavra de Deus. Então, aquele que fora cego já estava conseguindo identificar em Jesus de Nazaré uma presença divina. Uma presença divina. Que bonito. Já deu um passo. E percebam, meus irmãos, ele deu um passo em meio à tribulação. Eu e você passamos por tribulação, sim ou não? Jesus o sabe. Contei para vocês agora há pouco como foi o meu chamado. E de propósito eu não contei como é que ficou a minha história com a minha mãe, para deixar os próximos capítulos para ficar mais interessante. Vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas bem, quando o reino de Deus começa a se instalar na nossa vida, temos de preparar a nossa alma para a prova, como nos diz o autor do Eclesiástico no capítulo 2, porque contra o reino de Deus trabalham 3 reinos, como nos diz São João da Cruz, doutor da igreja: o reino da carne, o reino do mundo, o reino de Satanás. São os nossos 3 inimigos, são os 3 inimigos do reino de Deus em nós: a carne, o mundo e o diabo. Então, por conta de toda essa oposição que é feita ao reino de Deus, quanto mais a gente reza, dirá o ditado popular, mais a assombração nos aparece. Aqui a gente não está sendo um espírita, não está. Aqui é um jeito popular de dizer que é verdade. Enquanto a gente está acomodadamente longe de Deus, também os nossos inimigos estão ali quietinhos: carne, mundo, diabo. Mas quando Cristo chega a um recinto chamado nosso coração, opa, a coisa vai mudando de figura, porque aquelas 3 feras que ora estiveram quietinhas começam a batalhar contra a chegada de Cristo na nossa vida. A nossa vida vira às vezes de ponta cabeça. E se você passou por isso ou passa por isso, bem-vindo ao cristianismo. É assim, não tem como ser diferente. Versículo 18: os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que havia conseguido enxergar. Então chamaram os pais dele e perguntaram, dizendo-lhes: este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está vendo? Os pais dele responderam dizendo: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas como é que ele agora está vendo, ou quem abriu os olhos dele, isso não sabemos. Perguntem a ele, já é maior de idade, pode falar sobre si mesmo. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo dos judeus, os quais já haviam decidido que deveria ser considerado excluído da sinagoga quem confessasse Jesus como o Cristo. Foi por isso que os pais dele disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Aqui está um outro dado da fé no Evangelho. Gente, quem aqui é pai e mãe sabe melhor que o padre a ligação que existe com aquelas criaturinhas fofinhas que nasceram de vocês, que depois vão crescendo, talvez vão ficando menos fofinhas, tudo bem, mas vocês sabem, eu não sei, eu só posso imaginar, mas vocês sabem o que é o amor de pai e de mãe, porque vocês experimentaram essa graça da paternidade, da maternidade. E veja, a ligação é muito forte. Se alguém vier e der um cascudo no filho de vocês, a mulher, pequenininha como é, mansa como é, vira uma leoa. É assim.
Por quê? Por causa da intensidade do amor que existe entre os pais e os filhos. Em geral é assim, infelizmente, algumas vezes não é, mas em geral, naturalmente é assim. Agora vocês percebam que aqui o negócio vai na contramão. Começam a questionar o rapazinho, depois passam a questionar os pais dele. Os pais dele parecem que não estão lá tão contentes assim, e na verdade também não entendem o que aconteceu. Se nós pudéssemos alinhar os pais do menino, que era cego, depois se tornou não cego, entre os amigos dele e os que estavam também repreendendo a ele, acho que eles estão mais pro lado de cá. Pergunta para ele é maior de idade, tinha medo de ser punido por causa de uma graça que ele tinha recebido. Percebam que eles não entenderam e percebam que eles parecem não estar muito de acordo com o que seu filho fique dizendo por aí. O que diz? O que isso significa na nossa vida? Se você fez a experiência de Jesus Cristo, Deus deu um segredo a você. No pé do seu ouvido, Deus contou um segredo, e ele é para você. Pode ser que dentro da tua casa alguém também tenha sido tocado por Jesus, mas esse toque de Jesus na vida daquela pessoa é também um segredo, embora esse segredo tenha vindo da mesma pessoa que é Jesus Cristo. Não necessariamente a gente vai entender a experiência de Deus que o outro faz. E digo mais, pode ser que dentro da mesma casa alguém tenha recebido de Deus esse segredo por uma experiência religiosa profunda que fez, e outras pessoas que, apesar de amarem a essa pessoa que recebeu esse segredo, não fizeram essa experiência e não vão entender. Jesus já disse isso: eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, a divisão entre o pai e o filho, a mãe e a filha, o irmão e a irmã. Como pode sair da boca do Deus que é amor uma palavra tão forte como essa? Eu vim trazer a espada, a divisão. Da parte de Deus, Ele deseja salvar a todos, deseja contar o seu segredo de amor a todos. Porém, misteriosamente, nem todos respondem aos apelos dele, nem todos passam pelas mesmas experiências, e às vezes dentro da mesma casa tem alguém muito crente e alguém descrente. Isso se configura para o crente uma provação, parte da sua cruz. Mais uma vez, bem-vindo ao cristianismo. É assim. Talvez você se lamente por ser pai, por ser mãe, por caminhar na graça de Deus, por procurar caminhar na graça de Deus, e verificar que ao seu redor as pessoas que você mais ama, e você sabe que são as pessoas que mais te amam, quando percebem você vivendo a sua fé, tratam você como um estrangeiro. O estrangeiro assim, não entendem essa linguagem, não entendem. Te amam muito, amigos, esposo, esposa, pai e filho, fé à parte, porque é um negócio que é uma língua estrangeira, é algo não compreensível. Então, os pais do rapaz aqui, não entenderam. A família parece estar alheia. Talvez essa realidade seja vivida por muitos dos que estão aqui. Eu não preciso dizer que foi vivida por mim, não é? Muito bem. Versículo 24. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: dê glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Falando de Jesus, tá? Ele respondeu: se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora estou vendo. Tipo, né? É uma outra ironia própria do Evangelho de João. Olha, vocês estão dizendo que ele é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Expliquem isso. É isso que ele estava dizendo, né? Percebam que apesar de ele ter afirmado que Jesus é um profeta, já ter crescido na convicção, ele ainda não consegue delinear a figura de Jesus na sua mente. Se ele é pecador, eu não sei. Nós sabemos pela doutrina católica que Jesus não tinha pecado.
Ele era igual a nós em tudo, menos no pecado. Pois bem, essa convicção é uma convicção mais madura. Mas ele nem essa convicção tinha. Já tinha melhorado, mas não tinha chegado ao ideal. Muito bem. Eles lhe disseram, versículo 26, o que ele fez a você? Como foi que abriu seus olhos? Ele lhes respondeu, eu já lhes disse, e vocês não escutaram. Por que querem ouvir de novo? Será que estão querendo tornar-se discípulos dele? É irônico isso. Será que vocês estão querendo se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, você é que é discípulo dele? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem não sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele vem. Justamente ele que abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas aquele que o respeita e faz a sua vontade. A este Deus ouve. Nunca se ouviu falar de ninguém que tenha aberto os olhos de alguém que nasceu cego. Se esse homem não tivesse vindo de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram, você nasceu todo em pecado e quer nos ensinar? Então o mandaram para fora. O expulsaram da comunidade judaica. O expulsaram da sinagoga. Muito bem, um outro dado para a nossa vida de fé. Aquele que vai respondendo aos poucos do chamado de Jesus, vai se dando conta de que aquilo que anima a sua vida, de que aquela fé que é capaz de iluminar e te alegrar, que é capaz de iluminar você, também causar alegria a você, passa pela desconfiança de gente que está ao redor. E às vezes, gente que nos conheceu, e aqui eu não falo só do círculo familiar, gente que viu o nosso podre, por exemplo. O que é? Você nasceu todo em pecado e agora vai querer dar uma lição para nós? Tipo assim, eu sei o que você fez no verão passado. Eu te conheço de outros carnavais. Agora quer rezar? Quer pagar de santo? Quer ser carola, beato? Que é isso, rapaz? Em geral, as pessoas, ao notarem a resposta gradativa que alguém vai dando a Deus, não conseguem acolher o sinal de Deus que está acontecendo ali, justamente por se fixarem no passado dessa pessoa. Então não se assuste se a sua fé for desacreditada. Não desacredite da sua fé porque outros desacreditam dela. Não desacredite de você mesmo porque algumas pessoas não são capazes de perceber a gradativa obra que Deus vai fazendo através da gradativa resposta que eu e você vamos dando. É possível que alguém olhe para mim e se recorde, mas esse moleque não era aquele que ia lá no terreiro? É possível que alguém nivele as coisas pelo passado, e isso não deve assustar a nenhum de nós. Nós precisamos continuar respondendo e confirmando a nossa vocação na fé. O nosso olhar que agora enxerga, deve se dirigir a Jesus nosso Senhor, somente a Ele. Versículo 35. Jesus ouviu falar que tinham expulsado aquele que fora cego. Quando o encontrou, disse-lhe: você acredita no Filho do Homem? Gente, esse título, Filho do Homem, todos nós, ao escutarmos na Bíblia, nos Evangelhos, rapidamente o aplicamos a Jesus. Está certo, porque ele aplicou a si mesmo este título. Mas esse título é um título do Antigo Testamento. Muitos profetas
tinham utilizado esse título para falar de figuras importantes, como por exemplo Daniel, na sua profecia fala de um filho de homem que fora visto em uma visão apocalíptica, sentado num trono. Muito bem, era uma profecia a respeito do Messias que viria, do Cristo que viria. Então, na cabeça de um judeu e na cabeça da comunidade para quem João escreve, estava bem claro: Jesus é o Filho do Homem, ele é o cumprimento de todas as profecias a respeito do Messias. Muito bem, então não era um termo desconhecido para o rapaz. Quando o encontrou, disse-lhe: você acredita no Filho do Homem? Versículo 36, ele respondeu dizendo: mas quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Percebam essa pergunta. Essa pergunta revela uma imprecisão na fé. Quem é o Filho do Homem para que eu acredite nele? E Jesus, versículo 37, diz: você o está vendo, é este mesmo que está falando com você. Perceba o verbo utilizado: você o está vendo. Não se trata apenas de visão física, se trata agora de uma visão de fé espiritual. Você o está vendo. E agora, meus irmãos, agora a resposta dele chega à terceira etapa, e a etapa mais perfeita. Versículo 38. Ele disse: eu creio, Senhor. E se prostrou diante de Jesus. Eu creio, vírgula, Senhor. E em seguida se prostrou diante de Jesus. Este Senhor não é o Senhor que a gente utiliza para uma pessoa mais velha, merecedora do nosso respeito. Esse Senhor é um indicativo de pessoa divina. Eu creio, Senhor, ou seja, proveniente de Deus. E se prostrar significa adorar. Quem é que te abriu os olhos? Um homem aí chamado Jesus. O que é que você diz a respeito daquele que te abriu os olhos? Depois, ele é um profeta. E agora falando com Jesus. Quem é para que eu creia nele? Você está falando com ele, você está vendo. Eu creio, Senhor. Eu adoro. Perceba como na pedagogia que São João faz para a sua comunidade, para nós, existe uma evolução na resposta. Nós não podemos entender a nossa vida cristã como um dado acabado para sempre. Nós somos, eu costumo dizer lá na paróquia, em algumas homilias já disse isso em contextos diferentes, e volto a dizer: nossa vida é um canteiro de obras. O arquiteto é Deus e nós sempre estamos reformulando-nos, reformando-nos, e é preciso entender isso. Ninguém de nós deve estagnar na resposta. Meninos, antes de eu sair da minha casa, existia dentro de mim um fogo enorme, um desejo enorme de ser santo, de ser um religioso santo, de ser um sacerdote santo. Evidente que eu me conhecia pouco, e os anos de formação, a terapia que pude fazer dentro do seminário, as indicações que os formadores foram me dando, algumas que eu gostei, outras que eu não gostei, foram me ajudando a perceber a distância que havia entre o ideal que eu almejava, em meio ao fogo do meu coração, e a minha realidade. Havia um abismo. Agora, eu poderia ter desistido pelo abismo que se criou, à medida que eu fui me conhecendo mais. Porém, Deus vai cuidando de fazer a gente confiar mais e dar uma resposta melhorada, evoluída, reformulada, remotivada. Eu não estou lá tantos anos ou tantos quilômetros à frente de vocês que
princípio aspiram o que eu aspiro, o que eu aspirei e que agora já sou. Mas tenham a coragem de reinventar o sim de vocês, de reconfirmar todos os dias, mesmo que as dificuldades venham a tornar a vida e a experiência vocacional de vocês mais difícil com o passar do tempo. Reinventem-se, façam igual esse cego. Foi curado, não sabia muito bem quem era que tinha realizado aquilo com ele, tratou como um homem qualquer, depois como um profeta, depois como Deus. Tenhamos a coragem também nós, de na nossa resposta, ir evoluindo a qualidade da nossa convicção. Isso só se faz com a graça de Deus, com a abertura à graça de Deus. Meus irmãos, pensem na vida de Padre João Leão Deon. As primeiras motivações vocacionais que ele teve, a primeira vivida numa noite de Natal, numa missa, em que ele deseja ser sacerdote. Dali até ele entrar no seminário, teve muita água passando debaixo da ponte, muita contrariedade, sobretudo por parte do pai dele, que o amava, que queria bem, mas que queria um filho aristocrata como ele, bem de vida, fazendeiro em Latapé. E ele teve que ir se reinventando, mas ele não pôde fazer isso como produto de sua mentalidade. Ele teve que ir se abrindo à graça, no meio do cadinho da aprovação, como ouro provado no fogo. Ele teve que ir encontrando a sua preciosidade, a preciosidade do chamado que Deus lhe fazia. Se você está passando por dificuldades, sinta-se como ouro na brasa, como ouro no fogo. Deixe-se provar, mas dê a Deus uma resposta melhor depois de tudo. Peça a graça de não desperdiçar isso, esse momento difícil, porque através desse momento difícil você está sendo mais deoniano que nunca, porque você está sendo mais oblato, porque ser oblato é entregar a vida, e entregar a vida dói, porque o nosso chão é tirado, as nossas certezas e as vigas sobre as quais apoiamos nossas certezas são tiradas debaixo de nós. E a gente tem que descansar em Deus, ser oferta, ser oblação, ser oferta, ser oblação. Na palestra passada eu deixei as coisas, como eu dizia, inacabadas e de propósito, para dizer assim que era bom assistir o próximo capítulo, não é? Eu disse que minha mãe não foi me levar no seminário, que ela não foi na minha missa de envio no dia 12 de fevereiro de 2006. Eu disse para vocês que ela prometeu não ir ao seminário, porque ela não era favorável a tudo aquilo. Porém, ela renunciou a esse seu propósito já em maio de 2006. Um dia depois do aniversário dela, que era 2 de maio, no dia 3 de maio, eu nunca tinha passado o aniversário dela longe dela. Então, já que eu não fui ao encontro dela, por uma questão da disciplina do próprio seminário, ela foi ao meu encontro no dia seguinte, claro, planejou tudo direitinho, não queria dar o braço a torcer, mas estou pensando em ir aí. Tá bom, ok, mãe, eu fico muito feliz. E veio. E foi muito bem recebido. Porque deve ser assim entre deonianos. Deve haver acolhida, boa acolhida. Se não há, é um desprezo a um dado importante da nossa vocação. Mas deve ser assim. E foi bem acolhida lá no bairro do Areão, em Taubaté, aquela casa onde hoje funciona o seminário de filosofia, mas na época era o meu propedêutico. Foi lá, não é? E eu posso dizer a vocês que das mães e pais da minha turma de religiosos, ela foi a mãe mais participante. Aquela que jogou a chave em mim, que me xingou, ela foi a mãe mais participante. Ela é conhecida e é querida pelos meus irmãos padres também. O padre Agnaldo,
com o Zé, que é de Terra Boa, ele um dia disse assim para mim: Edu, não perca esse carinho que você tem pela sua mãe. Veja o esforço que ela fez para entender o seu caminho. Deus também trabalhou no coração dela. A vocação não foi só para você, foi para sua casa. Eu tenho o Agnaldo como um santo homem, e digo isso conhecendo alguns defeitos dele, mas eu tenho ele como um profeta na minha vida, um homem de Deus, conterrâneo de alguns de vocês. Eu tenho muita saudade, que ele está bastante longe de mim, mas é um homem de Deus. E ele disse: nunca perca isso. A minha mãe foi a Taubaté no meu aniversário no ano de 2006, que, se eu não me engano, caiu num domingo. A minha mãe organizou um grupo para ir visitar. Eu mal sabia que esse grupo tinha 30 pessoas. Em outubro de 2006. A minha mãe foi a Cuiabá na minha formatura de filosofia, quando eu e o Agnaldo nos formamos juntos no seminário de filosofia. A minha mãe veio a Terra Boa no meu aniversário, 1º de outubro de 2009, quando eu estava no meu posto voluntário. A minha mãe foi umas 3 vezes no noviciado em Barretos. Ela foi me levar em Barretos. Ela foi na minha profissão religiosa no dia 15 de janeiro de 2011, e eu já não sabia mais o que eu fazia, porque nós tínhamos um limite de gente para acolher por cada noviço que ia professar os votos e se tornar fraco. Mas eu fui negociando com outros que não iam trazer tanta gente, e nunca houve uma reunião de família tão grande como na minha profissão religiosa. Só se repetiu depois da minha ordenação agora. Minha mãe é pernambucana e migrou para São Paulo em 1968, mas parte da família dela tinha ficado em Pernambuco. Sempre se falaram, sempre foram para lá de volta, né, visitar a família, mas alguns irmãos da minha mãe nunca tinham vindo a São Paulo e vieram, porque ela estava, no fundo, orgulhosa do filho que iria se tornar religioso, embora não dizendo, ainda não dando o braço a torcer. Depois que terminou a minha profissão religiosa, ela só me deu um abraço, não disse nada e disse assim, só disse isso: você conseguiu. E chorou. E eu havia sido nomeado para ser frater em tirocínio na cidade de Juara, norte de Mato Grosso, 800 quilômetros em direção ao Pará, para cima de Cuiabá, já na região amazônica. A maioria das nossas paróquias do Sudeste tem algumas poucas capelas, talvez algumas tenham até numerosas capelas, mas as distâncias não são como aquelas. Lá nós tínhamos 43 capelas. O tamanho da nossa paróquia era o tamanho do estado de Sergipe, 22 mil quilômetros quadrados. É assim até hoje. Tem uma capela que está a 200 quilômetros da casa paroquial por estrada de chão. A gente ia. Pontes de madeira por cima de riachos, pontes enormes de madeira por cima de rios caudalosos da bacia amazônica, aldeias indígenas, dormiram no mato, prendi a caminhonete no vão entre 2 toras numa ponte, porque eu não sabia o que era atravessar uma ponte de toras, eu só sabia atravessar por 2 asfalto. Eu sou de São Paulo, capital, e fui. E não é que a minha mãe foi me visitar 2 vezes lá? Nos meus 2 aniversários, 2011 e 2012. Foi. E voltou 5 quilos mais gordinha, porque o povo recebeu a mãe do frater com muito carinho. E só em 2012 ela proferiu um pedido de desculpas por carta. Quando eu fiz um encontro em que era necessário arranjar cartinhas para os encontristas, conseguiram achar minha mãe e ela escreveu assim, mais ou menos assim: filho, me perdoe por tudo que eu fiz para ser obstáculo para a sua vocação. Hoje eu te vejo feliz
e vejo que muitas pessoas são felizes porque você teve coragem de me enfrentar. Obrigado porque você me enfrentou. Ali, ela também chegou a um nível mais elevado da compreensão e de uma resposta, que é uma vocação em família. Deus também a chamou a viver uma oblação por tabela. Chamou-me a ser oblato, como Deoniana, e chamou minha mãe a ser oblato, entregando o filho por tabela. Por tabela. Mas ele não queria salvar a mim somente, queria salvar a minha família. E não quer salvar só quem está aqui, quer salvar até mesmo aquele que não compreende a tua fé e não entendeu porque você está aqui. Por que vai tão longe? Ah, vai ela lá rezar de novo, vai lá. Pois é, gente. Confiemos. Deus cuida de nós, Deus cuida de nossas casas, Deus cuida de nossas famílias. Não demos um sim pela metade, procuremos renovar a nossa motivação para dar esse sim, porque Deus não é alheio àquilo que nos preocupa. Na minha ordenação, pulei a fase de Taubaté, né? Taubaté nem se fala, porque Taubaté é perto, né? Primeiro ano Taubaté foi meio discreto, assim, não queria dar o braço a torcer, mas quando eu voltei para Taubaté para fazer minha teologia, pronto, aí o negócio virou. Ela chegava, era uma bagunça, porque minha mãe é muito espontânea, né? Vocês conhecem? E muito querida, né, para todos os fratres, os padres, e na minha ordenação, mais uma vez, convidou o sertão de Pernambuco inteiro, né? Foi uma bênção. Foi uma bênção demais. Tamanho era o orgulho que uma semana depois ela falou assim: claro, a gente já tinha planejado, vamos visitar a sua avó. Minha avó, com 93 anos, não pôde vir, mora no sertão Pernambuco. Depois de padre, vamos lá ver a vovó. Eu falei: vamos lá. E eu fui para a cidade da minha mãe. Imaginem só. Lembra da novela Tieta do Agreste? Pois bem, Tieta voltou de São Paulo, né, trazendo seu filho padre. Eita, que orgulho! Porque para o pernambucano, minha gente, olha só que orgulho ter um padre na família. E ela voltou feliz. Né? Estou dizendo isso para que cada um na própria vida possa verificar que Deus é fiel. E Ele promete, e Ele vai aos poucos cumprindo a sua promessa e não vai nos desamparando. E no meio, já foi 2 vezes. Uma semana retrasada que ela estava aí, eu estava atordoado de trabalhos, pedi para Edna e o Wilson: cuida da minha mãe, não, volta com ela lá em Copacabana, faz alguma coisa, né? Eles foram, né? Enfim, é uma grande graça, sem dúvida nenhuma. Deus está conosco. A mensagem dessa pregação é: Deus está conosco. Se a gente tem um coração que responde, podem ter certeza que Deus é o fiador desse contrato que a gente está assinando com a nossa resposta. Ele garante. Vai ter que ter fé. Amém?